estão vendo o artigo? Tá sim. Então tá bom. Bom, vamos lá. Então, primeiro, obrigado, pessoal. Desculpa a bagunça do horário aí, mas vou tentar me organizar para participar às 10 da manhã aí. Não, mas até que ficou bom o horário, porque 8h30 a gente até aproveita mais o dia. Eu também acho, ótimo. Então, que bom. 8h30 para mim fica mais fácil também. Consigo participar mais vezes. Bom, esse artigo foi publicado em 2019 nessa Reproductive Sciences. É uma revista que tem um fator de impacto um pouco menor, pelo menos nas revistas, né, em relação às revistas que a gente usa de reprodução assistida com maior frequência, 2.5. Foi publicado pelo grupo do Chapron, né, lá da França, Universidade de Paris. É um grupo que, pelo menos o Chapron me corrija se eu estiver errado, é um cara que não opera, né? Ou ele opera também? Ele é um pesquisador. Né? Ele é um pesquisador. Tá. Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente dos casos dele quem que opera. Tá. Mas, enfim. Fica só publicando o paper aqui. Então tá Exato. bom, vamos lá. Bom, eu fui pegando partes do artigo, partes eu fiquei escrevendo aqui mais para direcionar um pouco, mas ele começa com a fisiopatologia da endometriose, que eu vou pular. E depois fisiopatologia da infertilidade relacionada à endometriose, que são aqueles itens que a gente meio que está um pouco habituado já a ouvir, que isso na introdução, né? Fala um pouco sobre as mudanças inflamatórias na cavidade pélvica, que pode piorar a qualidade da interação entre o óvulo e o espermatozoide. A endometriose também pode causar alterações da anatomia da cavidade pélvica, isso levando a uma dificuldade de engravidar. Fala, né, alguns trabalhinhos lá, ele cita, que relacionam a presença de endometrioma associada à diminuição de reserva ovariana. A gente sabe que a presença reduz a reserva ovariana, quando a gente opera, a gente também acaba reduzindo, às vezes, um pouquinho mais ainda essa reserva ovariana. E as alterações da endometriose, mesmo no endométrio eutópico. A gente sabe que o endométrio eutópico da mulher com endometriose funciona um pouco diferente do endométrio da mulher sem endometriose, apesar dos resultados, de modo geral, de implantação serem bem semelhantes. Então, essa é a introdução. O motivo, né, dele fazer esse trabalho, né, a justificativa foi que há trabalhos, há autores que são a favor da cirurgia para aumentar as taxas de sucesso em fertilização in vitro, em sucesso de gravidez, versus alguns autores que afirmam que realizar uma cirurgia para endometriose vai impactar negativamente nas taxas de sucesso das terapias de reprodução assistida. Só te interromper um pouquinho aqui. Anda lá. Você vê aqui, né, os a favor da cirurgia, a gente vê Davi Soriano, ele é o chefe da Sociedade Israelense de Ginecologia Minimamente Invasiva. É um cara super de boa, aliás. Ele já veio para o Brasil, ele fala português. Sempre que ele me encontra, ele quer falar em português. Que legal. E o Gabriele Sentini, Carolina Afors e Ruba Murtada são o pessoal do Baties. Então, foram todos fellows do Baties, esses três. O Gabriele é italiano, a Carolina é inglesa, a Ruba acho que é libanesa, ou de origem libanesa, mas mora na França. E o Emile Daray, ele é francês e também é cirurgião. Então você vê que todos que advogam a favor da cirurgia são grupos de cirurgiões, né? A gente vai chegar lá, mas assim, tem muito a ver com a qualidade da cirurgia, tudo isso, né? Mas, vamos lá. E aqui, depois ele até cita aquele trabalho do Bianchi, que fala um pouco a favor, né, o Bianchi até fala a favor da cirurgia no trabalho dele. Né? Bom, e outros autores, então, que defendem que a cirurgia diminuiria taxas de sucesso. Mas, besteira, pronto. Bom, esse trabalho ele tem um modelo relativamente interessante, que ele fez uma análise retrospectiva de coorte e depois disso ele começou a fazer uma avaliação prospectiva. Mais para frente vai ter um pouco detalhado como foi esse processo de seleção,
mas basicamente eles selecionaram 222 pacientes com diagnóstico radiológico de endometriose. Então, 100% das pacientes fizeram ultrassom transvaginal, 60% fizeram ressonância, e essas pacientes foram as incluídas no trabalho, né? Esses pacientes, no total, foram submetidas a 440 ciclos de fertilização in vitro, e um dos critérios de inclusão é que elas tinham que ter menos de 43 anos. E aqui é super importante a gente ressaltar que foram, né, são casos de 2008 até 2016. Então, muita coisa mudou, né, na endometriose, na fertilização in vitro nesse período aqui. Isso é um ponto aí a ser ressaltado. O fator de exclusão eram pacientes sem endometriose, mais para frente tem lá mais detalhes, pacientes que estavam em outros protocolos, pacientes que já tinham congelado óvulos, etc., foram excluídas. E o principal objetivo do trabalho foi analisar o impacto da cirurgia prévia para a endometriose na taxa cumulativa de gravidez em pacientes submetidas à fertilização in vitro, tá? Então, todas as pacientes com endometriose fizeram FIV, e daí dividiram em dois grupos, né? Aquele grupo que já tinha feito uma cirurgia antes e um grupo que nunca tinha operado. E todas foram para a fertilização in vitro e começaram a comparar os resultados. E o outro objetivo foi tentar identificar, dentro de uma avaliação univariável lá, os fatores prognósticos negativos nas terapias de reprodução assistida. Bom, aqui ele descreve, esse na verdade é a tabela menos útil do trabalho. Ele descreve que todas as pacientes então foram submetidas a, pelo menos no meu ponto de vista, a ultrassom transvaginal e a ressonância. Aqui ele só descreve que eles fizeram uma categorização dessas pacientes, falando sobre qual que era a maior lesão que ela tinha, né? Opa, besteira aqui, peraí. Pronto. E então eles estão só explicando o que eles consideraram no ultrassom transvaginal e na ressonância para ligamento uterosacro, lesão de reto, bexiga, ureter. Mas aqui é mais para ilustrar um pouco o que eles consideraram. Vamos continuar aqui no materiais e métodos. Então, aquele era o grupo de seleção. Na fertilização in vitro, como eu falei, muita coisa mudou, né, de 2008 para 2016. Então, eles fizeram. Depois eu posso até, quem não trabalha tão de perto assim com reprodução, explicar um pouquinho sobre esses protocolos de estimulação, mas eles fizeram 3 tipos de protocolos. Na descrição foi bem superficial. Eles fizeram um protocolo longo com agonista, com 44% dos ciclos. Esse protocolo, até 2010, 2009, assim, era o protocolo que era mais utilizado em fertilização in vitro. Você faz um bloqueio prévio com agonista de NRH e depois você estimula. E alguns trabalhos mostravam que ele era melhor para pacientes com endometriose, mas aí a gente começa a ver que acaba tendo menos óvulos, né? Com esses protocolos a gente praticamente não usa. O pessoal que está começando a fazer fertilização in vitro nem sabe usar esse tipo de protocolo, tão em desuso que está. O protocolo curto com antagonista, que é o protocolo que a gente faz em praticamente 100% dos casos hoje, um pouco menos, talvez, por algumas outras formas de bloquear o pico de LH, mas é o mais comum, 28% dos ciclos. E eu imagino, ele só citou lá que o restante eles façam o curto com agonista, é um outro tipo de protocolo que a gente também acaba não usando muito, mas faltou essa descrição. Pelo que eu entendi lá, eu acho que o restante ele fez com esse protocolo aqui, tá? Vocês viram que as pacientes fizeram 440 ciclos e eles consideraram como avaliação dos resultados as transferências de embriões, tanto frescos quanto descongelados. Então, a paciente fazia uma fertilização in vitro ou transferia embrião. Desculpa o barulho aí, que vai ter um pouquinho. Não tem problema. Então, eles transferiam embriões frescos ou, se tinham embriões excedentes, eles eram congelados. E a paciente depois fazia uma transferência de embrião descongelado, e ele foi considerando a taxa total, né? Não foi uma taxa de gravidez por ciclo,
sei lá, de só embriões frescos, então foi uma taxa cumulativa daquele ciclo de fertilização in vitro que a paciente fez. Materiais e métodos. Usaram, então, esse software da IBM, avaliação de Pearsons, o teste em T, o Kaplan-Meier, depois fizeram uma regressão logística para identificar as univariáveis e consideraram o odds ratio, né, o padrão 95%, tá? Isso daqui é interessante, aqui fala um pouquinho mais sobre o critério de seleção dos grupos. Então, eram pacientes que seriam submetidas à fertilização in vitro entre 2008 e 2016, então um total de 3.300 pacientes. Dessas, 1.900 tinham outras causas, 800 sem diagnóstico identificado, então foram excluídas. 600 pacientes com endometriose relacionada à infertilidade relacionada à endometriose. Algumas delas com endometriose superficial foram excluídas. Endometrioma isolado foi excluído também, apesar de, né, a gente ficar um pouco em dúvida se isso realmente existe, aí depende do tamanho do endometrioma, tal, bom. E 200 pacientes não tinham um diagnóstico de imagem adequado. Ele também não explica nada no artigo sobre essas informações aqui, tá? Bom, eles pegaram pacientes, então, com doença profunda. Algumas já tinham congelado ósseos, outras estavam participando de outros protocolos de pesquisa, foram excluídas e sobraram as 222 pacientes, tá? Ele não descreve que grupo que operou essas pacientes, como foi essa cirurgia, se foi completa, se não foi completa. A gente vai entender um pouco mais sobre essas informações, interpretando alguns resultados do artigo. Então, desse grupo, 155 das pacientes foram submetidas à cirurgia prévia por endometriose e 67 não tinham sido operadas. E foi esse grupo, então, que foi avaliado. Olhando um pouquinho, então, para alguns dados do grupo, uma média de idade baixa, né, pelo menos para a reprodução humana, 33 anos abaixo. Pra vocês terem uma ideia, a média lá da clínica 38, 39 anos, a média de idade das pacientes. Aqui, 73% das pacientes nunca tinham engravidado, 20%, 25% já tinha alguma gestação, 86%, o que ele interpretou aqui? Não tem neném. Simplicidade. E paridade se já teve filho, mas filho vivo. ao contrário, filho vivo. Ah, tá, é verdade. Aqui algumas engravidaram, acabaram abortando, né? Por isso que aqui é maior. Bom, e tem fator de infertilidade associado, né? Então não é endometriose isolada, é difícil também isolar só a endometriose, então tem fator masculino, fator tubário. Pacientes com endometrioma, 67%. Esse endometrioma é unilateral em 57% das pacientes e em 42% bilateral, tá? Se a gente for ver, 56% das pacientes têm acometimento intestinal. Aqui entra aquela primeira tabelinha lá, né, que eles justificaram como que eles fizeram as divisões, então eles consideraram a maior lesão para colocar paciente dentro dessa categorização. Ureter, 4,5%, bexiga, 5%, ligamento esterossaco, 30%. E pacientes que já tinham cirurgia prévia, então, 70% do grupo. Cirurgia desse grupo aqui, cirurgia prévia para endometrioma, também 62% do grupo já operado tinha abordado endometrioma. Um outro fator que chama atenção, é lógico que pelo que eu entendi aqui é uma média, o antimileriano alto, de 2,8. Né? Isso também é bem acima do que a gente está habituado a ver. Tá? Mas isso tem relação com as pacientes serem jovens também.
E 55, 56% das pacientes com diagnóstico de adenomiose. Um outro fato aqui também é que eles meio que ignoraram essa informação, pelo menos em relação ao manejo da fertilização in vitro, né? Pacientes que tinham falha, eles parece que foram transferindo o embrião sem mudar muito o que fazer, ou se mudaram alguma coisa, não descreveram aqui. Então, não parece que não valorizaram tanto esse diagnóstico de adenomiose. Bom, aqui comparando um pouco os grupos com cirurgia e sem cirurgia, então, lembrando que uma boa parte dessas pacientes tem endometrioma e 70% das que operaram, 60% das que operaram já tinham operado endometrioma também, a gente percebe que o grupo que foi submetido à cirurgia tinha uma reserva ovariana menor em relação ao grupo que nunca tinha sido operado, né? A gente vai criticar um pouco essas informações, mas para não perder a oportunidade, a gente não sabe se as pacientes que já tinham sido operadas já tinham uma reserva ovariana menor antes da cirurgia ou não, né? Então aí entra uma limitação do trabalho. E a gente percebe, isso aqui chama atenção, mesmo as pacientes que já foram operadas, ainda assim metade delas tem lesão intestinal, né? Então vocês, né, muitos aí do grupo que operam, caiu aqui a ligação, caiu o vídeo não? Não, caiu. Não, então tá. Não, só você que desapareceu. Tá, beleza. Bom, então só para ressaltar que mesmo o grupo que já foi operado, mesmo assim metade do grupo ainda tem lesão intestinal ao ultrassom. Então você também começa, né? Vocês que operam, não é o que se espera. Metade das pacientes Isso não é pré-cirúrgico, não, Luiz? Não é. Eu também achei que fosse, viu, Fran? Mas não é pré-cirúrgico, não. É baseado naquela avaliação antes da FIV, pelo ultrassom e ressonância. Porque eles até ressaltam depois na discussão que eles não têm as informações detalhadas do que foi feito na cirurgia. É verdade. E quais eram os sintomas, tudo. Então, chama atenção aí, né? Vocês que tiram umas tripas aí, geralmente não volta nada, né? Mas, vamos lá. Endometrioma que tem mais recidiva, né? Mas mesmo assim, no grupo que tem endometrioma, você vê que não teve diferença significativa entre aqueles que já operaram e aqueles que não operaram, tá? Então, vou seguindo aqui. Pronto. Tá, aqui em relação, e daí aqui, né, continuando nos resultados, essas pacientes foram então submetidas, a gente estava avaliando ali a comparação entre os dois grupos em relação à cirurgia, o grupo não operado e o grupo operado. Essas pacientes então foram submetidas à fertilização in vitro, naqueles moldes que eu falei, né, com tratamentos um pouco heterogêneos, muito também foram 8 anos, né, de seleção aí das pacientes. E daqui compara um pouco o resultado da fertilização in vitro nesses dois grupos. Só ver se eu melhoro aqui, pronto. Então, o que a gente vê? No grupo que foi submetido à cirurgia, teve uma taxa de gravidez por ciclo iniciado de 18%, no grupo que não operou, de 38%, taxa de gravidez por transferência de 21% versus 40%, tá? Só para esmiuçar um pouquinho essa informação, o que justificaria, né, por ciclo iniciado, a gente até pode entender que, sei lá, às vezes o grupo que já operou a gente viu que eles têm uma reserva ovariana menor, então eu entendo que vão engravidar menos por ciclo iniciado. Mas se a paciente chega a transferir embrião, e se nesse grupo a paciente transferiu 2 embriões, e nesse grupo também transferiu 2 embriões, a gente imagina que a taxa de gravidez por transferência seja seja próxima, né? Não justifica tanta diferença assim. Em contrapartida, o que poderia justificar
é que se a paciente tem uma reserva ovariana menor, ela vai ter, em média, menos embriões, vai selecionar um pouco menos esses embriões, né? Então, geralmente você acaba transferindo embriões de um pouco pior qualidade nesse grupo do que nesse, porque esse grupo tem uma reserva ovariana menor, né? Isso explicaria, mas é uma diferença grande aqui, tá? Isso chamou um pouquinho a atenção até. Na verdade, para mim foi o único ponto que chamou um pouquinho a atenção contra a cirurgia, mas, sei lá, meio estranho. Taxa de implantação também diferente, né? 13% no grupo com cirurgia versus 24%. Eu também acho que aqui é a qualidade embrionária que fez a diferença, né? Sendo que nos dois grupos a taxa de adenomiose era equivalente, né? Outra coisa que poderia chamar a atenção para ter uma diminuição de taxa de implantação. Taxa de aborto alta, né? 25% nos dois grupos. E por transferência, 15% de bebê em casa no grupo que foi submetido à cirurgia versus 30% no grupo que não foi submetido à cirurgia, né? Então, mesmo aqui, para aquela média de pacientes de 33 anos, com uma boa reserva, é um pouco abaixo do que a gente vê hoje nos resultados em clínicas de boa qualidade aí. Vamos lá. Essa tabela agora, ainda nos resultados, comparou um pouco os dois grupos, aqueles que operaram versus aqueles que engravidaram versus aquele grupo que não engravidou, né? E dentre todas as avaliações de idade, associação de fator masculino, endometriose, etc., o que teve diferença significativa foi cirurgia versus não cirurgia, tá? Incluindo um pouco cirurgia para endometrioma, tá? Teve diferença significativa. E o antimileriano, tá? Aqui no grupo que engravidou, cadê, ó? Aqui no grupo que não engravidou, tem um antimileriano menor que 2, que também, assim, menor que 2, um antimileriano de 1,8, 1,5 é um valor bom ainda, né, clinicamente. Aqueles, acho que acabaram escolhendo esse menor que 2, porque deve ter sido o valor que deu uma relevância estatística, né? Então, a gente viu que no grupo que não engravidou, metade das pacientes tinham antimileriano menor que 2, e no grupo que engravidou, só 25% das pacientes tinham esse antimileriano menor que 2, tá? Então, comparando esses grupos, foi o que teve diferença entre eles. Aqui eles compararam, então, a taxa cumulativa de nascido vivo. Então, no primeiro ciclo, aqui está o grupo que operou versus o grupo que não operou, né? Então, já teve um aumento no grupo que não operou de gestação. E esse aumento foi seguindo, porque as pacientes fizeram, em média, 1,3 ciclos de fertilização in vitro. Então, algumas pacientes, se tiver ruim, tentem me avisar aí, porque aqui aparece uma mensagem de internet instável, tá? Tá dando para ouvir ou falhou um pouco? Entendo bem. Tá. Então tá bom, beleza. Então, no grupo que operou, a gente percebe que o grupo que não operou, vai aumentando um pouco a distância. Então, eles foram consecutivamente a cada ciclo engravidando um pouco mais do que o grupo que operou aqui, né? Lembrando que, né, o grupo que operou tem uma reserva menor, então a cada ciclo vai ter menos óvulos, menos embriões, etc. É um fator que a gente tem que levar em consideração. Deixa eu lembrar isso aqui. Então, ainda nos resultados. Então, aqui, o que a gente percebe? Eles pegaram todas aquelas, através de uma análise multivariada, todos aqueles itens que tiveram significância estatística, tá? Então, pacientes com menos que 35 anos engravidaram mais. Desculpa, falei besteira. Lembra que o segundo objetivo do trabalho era identificar os fatores negativos para a reprodução assistida, né? Então, é essa tabela que responde isso daí.
Então, os fatores negativos que eles identificaram foram pacientes com mais de 35 anos, que engravidaram menos, pacientes com antimileriano menor que 2, engravidou menos, ou contagem de folículos antrais, né? Para avaliação de reserva ovariana, a gente geralmente usa esses 2 itens aqui, somados, porque nenhum deles é excelente, nem os 2 juntos é excelente, mas é o que a gente tem para avaliar número de óvulos, né? O potencial de produção de óvulos dentro desse conceito de reserva ovariana. Então, percebeu que quem teve menor reserva engravidou menos, quem tinha mais do que 2 lesões importantes, né, de endometriose profunda, maior que mais do que 2 lesões de endometriose profunda, também engravidou menos. Então, quanto maior é a severidade da endometriose, menos a paciente engravida. E também, considerando não cirurgia como o 1, operar pacientes sem endometrioma engravidou menos e operar pacientes com endometrioma engravidou menos. Ou seja, vocês cirurgiões vocês estão acabando com a capacidade reprodutiva das suas pacientes, segundo o Chapron aqui. E, bom, seguinte, depois ele entrou nas limitações e várias coisas que conforme eu fui lendo, vocês devem ter, né, lido aí o trabalho, realmente chamava atenção, e foi legal que pelo menos na discussão ele praticamente a maioria das críticas que eu estava imaginando fazer, eles mesmos fizeram. Acho que a crítica menos relevante aqui, frente a, pelo menos, a quem tem acesso a um bom exame diagnóstico, né, uma das limitações seria grande parte das pacientes, aquelas que não operaram, e mesmo aquelas que operaram e nos exames de imagem mostrou que ainda tem lá endometriose, a gente não tem prova histológica de que essa endometriose realmente está lá, né? Não é que a paciente fez uma FIV, avaliou os resultados, depois fez uma laparoscopia e biopsiou lesão, né? Então, sei lá, dentro de tudo, esse é a crítica, a limitação que eu vejo menos relevância, uma vez que a gente acaba confiando na acurácia do exame diagnóstico. Bom, uma outra crítica foi pacientes operadas, a gente não foram avaliadas em relação aos sintomas prévios, tipo de cirurgia e se essa cirurgia foi completa ou não, né? No meu ponto de vista, essas pacientes não foram adequadamente operadas, justamente porque tem lesão intestinal igual, tem endometrioma igual, tem lesão de bexiga igual, então é estranho, né? Que cirurgia que foi feita nessas pacientes. E uma outra crítica que eles mesmos fazem é, teoricamente, quem operou, né, é aquela paciente mais sintomática que potencialmente pode ter uma doença mais grave. Então, lá na seleção, a gente já selecionou o grupo, né, mais severo. A gente sabe que quanto pior a endometriose, a tendência é que seja mais difícil engravidar, né? Então, são algumas limitações. Bom, né, qual cirurgia foi feita, quem operou e quem... desculpa. Aqui ele ressalta, né, que aqui ele fala, defendendo o trabalho, ele fala, olha, mesmo que as pacientes tenham sido operadas, a gente pode comparar e pode valorizar o resultado, porque o mesmo número de doença intestinal acomete ambos os grupos. E, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Assim, se o mesmo grupo, se tem a mesma quantidade de doença intestinal nos 2 grupos, que cirurgia que fizeram, né? Eu acho que aqui ele defende o trabalho dele, falando que é comparável os resultados, mas não sei, eu vejo de outra forma. Só me dão um ok, estão ouvindo aí, tudo certo? Sim, pode continuar. Tá bom. Um outro viés de seleção que a gente vê as pacientes, vamos imaginar que algumas pacientes operaram e engravidaram, né?
e aquelas que não engravidaram é que tiveram que ser submetidas à fertilização in vitro, principalmente porque a média de idade lá é 33 anos. Então, de modo geral, são pacientes que você pode operar e dá um tempo para elas, né, antimileriano alto, dá um tempo para elas poderem engravidar naturalmente. Então, no critério de seleção aqui, já selecionou pacientes que não engravidaram, né? Então, você já selecionou o grupo das pacientes que operaram e desse grupo, aquelas que não conseguiram engravidar naturalmente, né? Então, é uma outra limitação do trabalho. Ele fala também um pouco sobre diferentes protocolos de estimulação ovariana, como uma crítica, né? A ideia aqui foi um pouco do que eu falei para vocês, que a adenomiose eles meio que desconsideraram, só citaram que foi feito diagnóstico, mas não fizeram nada a respeito. Você tem diferentes tipos de protocolos de estimulação, então, mesmo dose, né, tem dose lá de 150, que é uma dose média para baixa, a 450, que é uma dose super alta, né? Então, também não foi padronizado o protocolo foi muito a critério do especialista, assim, que foi escolhido o protocolo. E uma coisa que eu falei também, que os resultados um pouco abaixo do esperado para esse grupo de pacientes. E, acho que aqui é o último slide. Tá. E daí ele reforça um pouco, né, que apesar do impacto da uma cirurgia completa para endometriose nas taxas de gravidez, tudo, existe uma dúvida se a cirurgia melhora os resultados de fertilização in vitro, sim ou não, né? Autores falando que sim, autores falando que não. Aqui ele cita o Paulo. E daí ele fala, eu não sei se eu tenho algum item aqui, acho que é esse aqui, né? E daí ele dá uma batida meio forte aqui no pessoal pró-cirurgia, que eu até ressaltei aqui, ó. Então, na opinião deles, o desenho do estudo é aceitável, e a gente tem que levar em consideração, principalmente considerando que a taxa de complicação depois de cirurgia, se comparado com baixo risco dos procedimentos de reprodução assistida, tem que ser levada em consideração. Ele fala que 3 a 10% dos pacientes acabam tendo complicações, como fístula, perfuração intestinal, abscesso, aquilo tudo. E ele disse que um trabalho randomizado, né? Então, assim, existe a necessidade de um trabalho prospectivo, mas ele fala que provavelmente ele nunca será realizado, porque, do ponto de vista ético, você não vai poder submeter esses dois braços aí, justamente por conta dos riscos que a cirurgia implica, né? Então, eles defendendo meio mais forte, assim, no meu ponto de vista, sem tanto embasamento, mas mais forte a FIV do que a cirurgia. E, bom, é esse. Esse era o fim da discussão aqui do trabalho. Maravilha. Deixa na primeira página, então, que a gente... Tá, vamos lá. Aqui. Comentários, senhores. O que vocês acharam aí? Eu acho que primeiro deixa a Fran falar, que a Fran faz reprodução também. Boa. Isso. E aí, Na verdade, foi o seguinte, esse artigo foi um artigo discutido na clínica de reprodução aqui do Rio. E aí? E aí, o negócio é porque o Chapron é uma pessoa, apesar da revista não ter tanto impacto, o Chapron, por si só, eu acho que traz o impacto em tudo que ele escreve, porque ele publica muito sobre endometriose, né? E eu acho que o objetivo maior foi trazer um trabalho do Chapron defendendo muito a fertilização e contra a cirurgia, e eu acho que foi perfeita a apresentação. O problema maior desse estudo é que ele defende muito, mas ele defende num período anterior ao nosso atual, de vivência cirúrgica e de vivência, porque a técnica cirúrgica também evoluiu muito, e principalmente de técnica de reprodução. Só que ele fala muito de cirurgia negativamente, e a gente não consegue determinar o fato de que essas cirurgias foram feitas em pacientes que tinham um prognóstico muito pior se ela não fosse operada, né? Porque a principal indicação da cirurgia não foi a infertilidade, provavelmente foi a dor,
foi o impacto que essas lesões intestinais tinham na paciente. E isso, quando você discute reprodução, ninguém nem está preocupado com isso, né, Luiz? As pessoas só querem falar, viu como é muito melhor você fazer fertilização do que fazer cirurgia? E a paciente foi operada por uma razão que não foi a infertilidade. E outra coisa que você falou muito é que quem operou essa paciente, né? Eu acho que isso teria muito mais sentido se fosse feito por um grupo único de cirurgiano. Eu já falei isso com o Maurício 1 milhão de vezes na época que vocês estavam juntos. Eu falei 1 milhão de vezes, Maurício, tem que fazer um trabalho mostrando as cirurgias, a paciente que faz FIV pré-operatória e depois transfere, a paciente que não faz cirurgia, a paciente que engravida sem cirurgia, num grupo único, porque eu acho que aí faria mais sentido. Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que essa é a grande sentido. vantagem do trabalho do Paulinho, né? Porque todos os casos do trabalho do Paulinho foram operados pelo Ricardo, né? E a gente pode falar várias coisas, mas o Ricardo é um cara que opera muito bem. Então, eu acho que isso acaba trazendo a grande vantagem, né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é a taxa de complicação que ele traz da cirurgia, de complicações severas, né? É muito alto, gente. Acho que os bons grupos de endometriose, nenhum tem esse tipo de complicação. Nossa taxa total de complicação é em torno de 3 a 4%, mas isso contando hematoma, contando infecção, sabe? A taxa de complicação severa, tipo fístula, tal, não chega a 2%. É bem Não, baixo. e outro ponto que mostra muito a vontade deles de falar bem da fertilização e contra a cirurgia é que a paciente que engravidou espontaneamente foi ignorada. Exatamente. Isso é o pior, eu acho, porque assim, você não pode ignorar, porque se você está falando de infertilidade e cirurgia, você não pode ignorar as pacientes que engravidaram espontaneamente, elas são parte mais importante do grupo, né? Porque ela não foi submetida ao risco também de fazer procedimentos sem necessidade, ao custo também disso, né? E eles ignoraram, eles podiam pelo menos mencionar das pacientes operadas, tantas engravidaram espontaneamente. Mas é que ele selecionou que só, talvez no grupo de pacientes que ele selecionou como pré-operatórios, só aquelas que não engravidaram, né? Eu não sei. Sim. Eu achei... acho que o principal ponto a favor da cirurgia, que seriam justamente essas que engravidaram espontaneamente após a cirurgia, ele desconsiderou. Eu acho que a principal mensagem até que a gente pode extrair do trabalho é a cirurgia a gente precisa tomar cuidado e a grande maioria, né, 99% dos ginecologistas que operam e acabam operando ou dizem que operam endometriose, esses sim podem provocar isso, né? Ou seja, você fazer uma cirurgia para endometriose sem um planejamento adequado, sem uma individualização e tal, causa isso que aconteceu, entendeu? Você vai prejudicar a sua paciente, né? Eu acho que é isso que é a principal mensagem do artigo, né? Operar ali, só tem endometriose, tem que operar, resolveu, acabou, e faz uma cirurgia incompleta, cauteriza foco, arranca endometrioma mais do que precisa, etc. É isso que a gente vê que acontece, entendeu? Você vai prejudicar o resultado para essa paciente. E eu acho que a paciente tem sempre que ser avaliada do ponto de vista de reserva ovariana no pré-operatório. Sem dúvida. Toda paciente que não tem filhos, que vai operar, mesmo que ela fale, eu não vou engravidar nunca, não vou querer ter filhos, ela tem que ser investigada no pré-operatório. Tem que ser parte do pré-operatório uma investigação de reserva ovariana. Porque depois, se você leva um artigo desse, alguém usa esse tipo de artigo, fala assim, olha só, você piorou muito a sua reserva. Antes você tinha uma reserva maravilhosa e você piorou muito a sua reserva por conta dessa cirurgia que foi feita por tal cirurgião. Ah, mas o Patrick Beleles é muito bom. Mas como é que estava a sua reserva antes? Exato. Talvez eu tivesse um resultado muito melhor do que a cirurgia do Patrick Beleles se eu fizesse sua FIV antes, entendeu? Só tem que tomar cuidado, Patrick, você pediu um antimileriano antes e depois ele cair, daí ela vai ficar brava com você. Não, ela vai, mas uma coisa é a gente conversar. Brincando. Essa semana mesmo, teve uma paciente que ela já tem uma oforé à direita por um teratoma.
E é no Ligesta, tal, tem uma endometriose intestinal, tem um endometrioma ovariano à esquerda pequeno, 1 ponto alguma coisa, tal, mas que o ovário esquerdo tá grudado lá no bololô todo. Eu falei, não, vamos ver como tá a sua reserva, tal, e eu sou, assim, eu sou a favor de um congelamento ocitário prévio à sua cirurgia, porque não sei o que vai sobrar desse ovário esquerdo. Vai ser. Vamos deixar as mulheres cirurgiãs falarem. Kati, Oi, voltar aqui o meu áudio. eu achei que a gente ia ter a sua participação especial da sua filhota, cadê ela? Né, quase teve. Mas, assim, corroborando o que os colegas acabaram de falar, eu acho que esse artigo, ele tem algumas falhas metodológicas, na verdade, né? Quando você vai para a metodologia, ele não separa muito bem os grupos, os tipos de FIV, né? Os tipos de protocolos que eles usaram em grupos que tiveram sucesso ou não da cirurgia, né? Com a cirurgia ou sem cirurgia. E daí eles colocam esse dado que tem, mas na hora de fazer a análise eles não separam, né? Então a gente não sabe também se a falha não foi pelo método utilizado. A segunda coisa é não ter os critérios clínicos também da endometriose, né? De dor, de dispareunia, de dismenorreia, enfim, que são critérios que, teoricamente, fazem parte da escolha do método cirúrgico pré-FIV, por exemplo, e eles não citam muito bem isso e acaba que a gente não sabe quais foram as pacientes que realmente tinham sintomas prévios à cirurgia, as que não tinham, e qual foi o critério utilizado para fazer a cirurgia, né? Porque isso muda muito. Às vezes tem grupos mais agressivos que fazem cirurgias em pacientes assintomáticas com endometrioma de 3 centímetros e que realmente não se sabe se isso vai ter um impacto importante na fertilização ou no sucesso de uma gravidez espontânea. E a outra coisa é não ter colocado o número de gravidezes espontâneas pós-cirurgia. E, por último, o fator de ter tido muita paciente com lesão intestinal, lesão vesical, mesmo pós-cirurgia. Então, que grupos são esses, né, que mantêm uma doença e que tipo de cirurgia foi feita? Talvez uma cirurgia apenas para endometrioma, ou talvez uma cirurgia só com ablação, e essas cirurgias a gente já sabe que não tem um impacto tão importante nas taxas de gravidezes, né, principalmente as gravidezes espontâneas. Então, eu tenho essas críticas em relação à metodologia e à análise da metodologia, porque aí realmente, se eu seleciono o que eu quero, né, discutir, eu discuto qualquer coisa, né? Então, a gente não vê, assim, a gente vê uma taxa de gravidez espontânea relativamente boa depois da cirurgia. Agora sim, minha filha está participando. E aí, e a gente acaba não tendo também taxas tão altas de recorrência, entre aspas, né? Porque a gente talvez não considere isso nem como recorrência. Mas eu acho que o fator importante, e principalmente quando você vai para a parte de infertilidade, é a associação com sintomas, né? Muitas vezes a gente vê que a paciente se beneficia não só no ponto de vista de fertilidade, né, de aumento da fertilidade, como no ponto de vista de qualidade de vida. Então, eu acho que faltou um pouco a gente entender que tipo de paciente era aquela que foi feita a cirurgia. E aí aqui a gente tem 2 tipos de grupo, né? Eu participo do grupo público e do privado. E daí, como a Fran falou, lá no público a gente faz no pré-operatório em todas as pacientes, mas também porque tem alguns protocolos de estudo lá em andamento, a gente faz contagem de folículo antral e FSH. A gente não faz antimileriano lá porque não tem. E no meu grupo privado, eu sempre peço antimileriano e a contagem de folículo antral associada pré-cirurgicamente. E se a paciente não tem uma gravidez espontânea em 6 meses, eu acabo fazendo pós e encaminhando para o grupo da infertilidade, né, o grupo dos infertileudas, que vão conduzir melhor essa paciente. E se ela tem um pré-antimileriano baixo, eu recomendo a congelação para ela antes, né, uma pré-FIV antes da cirurgia.
e se ela tem endometrioma também. Então, eu acabo fazendo esses dois grupos, um aconselhamento de pré-FIV antes, né? Ou pelo menos congelar óvulo/embrião antes da cirurgia. E se não, ela tem ciência de que pode ter uma diminuição da reserva ovariana, mas o impacto eu acho bem menos quando não tem endometrioma, quando não tem uma taxa de antimileriano baixa, do que quando as pacientes têm. Então, acaba que eu sou mais veemente nas pacientes que têm esses dois critérios do que nas pacientes que não têm, mas as duas a gente acaba aconselhando. No público, a gente não tem como fazer isso, porque aqui na Federal do Ceará, a gente não tem a opção de FIV, né? De uma terapia de reprodução assistida. Então, acaba que é cirurgia para todo mundo e a gente tem uma taxa de gravidez espontânea em torno de 25% pós-cirurgia nas pacientes com infertilidade. Maravilha. Mari? Não tô ouvindo. Agora sim. Eu acho que, na verdade, para esse estudo realmente ter uma importância maior e a gente conseguir comparar bem os grupos, a gente teria que ter um outro grupo controle, né? Na verdade, não controle, mas um outro grupo que você tivesse pacientes operadas e que não tem lesão. Porque, na verdade, o que acontece é que a cirurgia acaba sendo só um fator de risco, porque se você comparar os grupos, eles continuam tendo lesão. Então, é aquela paciente que foi para a cirurgia e provavelmente não teve um tratamento adequado. Então, nesses casos em que você abre a paciente, você não tira toda a doença, ela continua tendo os fatores que podem piorar a parte reprodutiva porque você não tratou a doença. Você só mexeu no endometrioma, você só diminuiu reserva, mas você não tratou a doença. Então, é muito difícil você comparar cirurgia que não é uma cirurgia bem feita, que é uma cirurgia que continua a doença. Então, o objetivo principal da cirurgia não foi feito. Não tem como você comparar um grupo assim. E acho que é legal esse comentário, porque, na verdade, esse grupo foi excluído do trabalho, né? Porque se eles consideraram que todas as pacientes foram submetidas a um ultrassom prévio, e daí, baseado nesse ultrassom que mostrou que tem endometriose, que eles entraram no grupo, talvez aquelas que tenham sido submetidas a uma boa cirurgia não viu a endometriose no ultrassom e não entraram no grupo. Então, justamente isso. Cada um A escolhe o que quer seleção foi super mostrar, né? complicada, né? É isso mesmo, Mari. Então, a cirurgia, na verdade, só foi como um fator de risco, só ajudou a piorar a reserva ovariana, só ajudou a piorar, talvez, alguma aderência, fibrose, mas só serviu como fator de risco, não serviu o intuito fundamental dela, que seria tirar a doença dessa paciente e realmente aí você conseguiria avaliar se tem uma melhora ou não. Então, você não compara paciente tratada após cirurgia com um paciente que não fez cirurgia. Você considera que aquela paciente continua não tratada. Eu não vejo sentido. Eu acho que teria que ter um outro grupo que foi para a cirurgia e que está sem doença. Aí sim você consegue ver o real impacto da cirurgia. Quem nunca entrou numa cirurgia com alguém? Eu na residência já entrei com alguém que abriu e falou, é pelve congelada e não fez nada. Essa paciente foi como um grupo de cirurgia. Como que eu vou falar que isso realmente tem um impacto? Não dá pra gente falar. Então, acho que esse trabalho ele tem um viés muito grande, né? Sem dúvida. João? Parte metodológica. Eu acho que, primeiro, ele usou uma verdadeira acrobacia estatística para tentar ligar alhos a bugalhos, né? Fazer uma regressão logística. Forçou demais a barra para algo que eu acho que ele tinha a ideia de que realmente cirurgia podia atrapalhar o futuro reprodutivo e achou dados uma forma de mostrar isso, embasar o pensamento dele. Mas super criticável. Por exemplo, a questão de endometrioma que ele coloca. Que cirurgia foi feita para esse endometrioma? Tirou a cápsula, só drenou? Qual o tamanho do mioma? Outra coisa, se não me engano, que a Fran já falou, é verdade. 50% das cirurgias tem lesão intestinal, 4 ou 5 tem diureter, quer dizer, são pacientes muito ruins. E a gente não sabe, ele mesmo coloca, ele não sabe quem foi que operou. Parece que ele abriu a porta, todo mundo que já operou para endometriose, ele colocou no mesmo balaio de gato e não selecionou melhor para ter um resultado mais fidedigno.
né? Me dá a impressão de ser um grupo que precisava forçar, apresentar alguma coisa em algum tempo e misturou tudo e saiu essa salada. Não sei se vocês concordam ou não, pensando na política do que foi esse trabalho. Eu concordo plenamente. Era uma tese de doutorado que não estava dando certo. Eles tiveram que Quiseram arranjar aproveitar alguma os coisa. dados, Não, exato. pois é, mas é verdade, é essa a impressão que me passa, porque você fazer uma coorte de 12, 14 anos, você tem dado para tudo que você quiser. E aí eles forçaram a barra para sair esse daí de resultado, exatamente que mudou a tese no meio do caminho, precisou apresentar alguma coisa, quer dizer, ligar uma coisa que não tinha muito a ver com uma acrobacia estatística. Ramiro, pode falar em inglês, meu amigo. Eu vou falar inglês, acho que é melhor. So, this is a really interesting thing that in Mexico happened when Professor Kondo came. We already talked about this with a reproductive clinic that I work here. In countries like mine, that we don't have like good diagnosis like ultrasound of magnetic resonance, we really don't have even the endometriosis mapping that you have like easily in Sao Paulo or other places. Then we don't get to diagnose patients before surgery. So a lot of patients get into surgery and there is not endometriosis surgeons that can achieve the whole surgery. So as you already said, Luis, it depends totally like in the type of surgery that they're going to do. Because here the endometriomas, well, they really don't do anything. And obviously, as already you all said, it's that you may probably have like a bowel disease, a bowel nodule. So here in Mexico, they really do like 5, 6, 7 surgeries for the patients. And what happened really is that at the end, they obviously lose ovarian reserve. They obviously lose even more anatomical structure. So here is really what happened in the article. When they got into surgery, they develop, they really don't go into really good pregnancy rates. But when Professor Kondo came and we did 2 or 3 surgeries for reproductive clinics, the 3 of them get pregnant without IVF. So this is a really interesting thing to do because all over the world, if Mexico is not that big, but it's still big. And imagine this all over the world. If you don't have like endometriosis groups like you have in Brazil, that you have like nutritionists, you have pain doctors, you have ultrasound, right, everything else, then obviously the patient's going to surgery, and you have, as I already talked to some of the reproductive guys here in Mexico, because they do have like a lot of articles that have in between. Some of them, as Carlina and all the Batiste doctors, they obviously will go with surgery. But a lot of them, they will not go into surgery because reproductive medicine in some of other parts of the world, they don't have like the grades for surgery, because all over the world in like international societies, they have like grades for surgeons for you to develop surgery. Like in the ESHI, you're just like a bachelor, minimum basic, or you're a pelvic surgeon. Well, all over the world, they have like these levels, and that's the type of surgery that you can do. So I think that this is an article that makes us open like a little bit the eyes, because we as surgeons, we have to make more even effort to start publishing about this with reproductive clinics. But it will be hard, as always. I don't know. That's my point of view from Mexico City. Vamos deixar para os nossos amigos não cirurgiões comentarem. Quem quer falar alguma coisa? Todo mundo tímido? Bom, eu acho que o pessoal conseguiu resumir bem, né? Acho que a grande questão é isso. A seleção dos grupos. Acho que a primeira coisa que tinha que ter sido feito assim na seleção dos grupos é quem tem dor, quem não tem dor, né? Ponto, porque assim, isso é uma coisa inicial que a gente sempre vai utilizar. Se não tem dor, a princípio você não vai pensar em cirurgia, a não ser que você tenha uma indicação absoluta de cirurgia, que graças a Deus é a minoria dos casos, né? Mas acho que a primeira coisa que ele tinha que ter mostrado é como foi feita essa seleção dos casos. O paciente tinha dor, não tinha dor? Tinha dor?
possivelmente tinha que ir para a cirurgia, né? Por que não foi proposto um congelamento ocitário prévio à cirurgia? Né? Avaliar todas essas questões que todo mundo pontuou bem aí. Então, assim, muito, muito honesto, eu acho que o que pesou para que esse trabalho tivesse sido aceito para publicação foi o nome do Chapron. O Chapron. Porque se não tivesse o nome do Chapron, cara, sério, se eu fosse o revisor desse trabalho, muito provavelmente eu não teria aceito. Eu acho que boa parte de nós concorda aqui. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu quando eu comecei com o Maurício, quando eu fui para o grupo de vocês para fazer o curso, lá atrás, em 2013, o meu trabalho, minha TCC foi exatamente sobre endometrioma e preservação da fertilidade. E foi por causa de um caso que eu vi o Maurício operando, que eu achei muito interessante, que até hoje, quando eu falo sobre cirurgia, eu comento sobre isso. Ele estava em campo, operando uma paciente que tinha uma imagem prévia feita pelos meninos, pelo Manuel, de endometrioma grande, tinha uma lesão intestinal. Só que surgiu entre o período da cirurgia, entre o período do diagnóstico e a cirurgia, surgiu um endometrioma contralateral, que não era pequeno, que não foi visto no exame anterior. E aí o Maurício operou, ele não abordou os ovários. E eu falei, Maurício, você vai deixar esse endometrioma aqui, dos dois lados, bilateral? Ele falou, não, eu vou fazer a cirurgia toda, mas a paciente vai voltar, vai sair da cirurgia, vai fazer uma criopreservação e depois vai voltar para um segundo tempo cirúrgico. E aí eu falei, ai, que maravilha, que coisa sensacional fazer dessa forma. Só que assim, é sensacional para uma realidade de paciente do Maurício, né, gente? Porque imagina uma paciente ter um custo desse tão elevado no segundo momento de cirurgia no Sírio-Libanês, uma cirurgia toda particular, ainda fazer uma criopreservação, e ele falou, vamos fazer em 3, 4 momentos, vamos fazer 4 FIVs, até a gente ter um número pelo menos de 6 a 8 embriões congelados de boa qualidade. É lindo. Isso, para mim, é lindo. Mas não é a realidade da gente. A minha paciente não pode fazer 4 FIVs, até ter 8 embriões congelados e fazer 2 cirurgias de endometriose. Esse é o mundo ideal, né? O mundo ideal é inviável, para né? a maior parte das pessoas. Exatamente. Mas Fran, mesmo essa paciente, não tendo dinheiro e condições, não ia ficar feliz de fazer as 2 cirurgias, né? Assim, eu sei que é possível fazer. Porque eu vi a segunda cirurgia. Entendeu? Porque assim, também tem que saber quem é paciente, né? Sim, lógico, ele sabe quem é paciente. Exato. Quem é paciente também. Mas o que eu falo é o seguinte, o que eu acho mais importante em relação a esse artigo, que eu acho que a gente tem que levar muito, é que eu acho que isso aqui todo mundo faz, mas como é importante a gente ter um pré-operatório que defina isso tudo com a paciente, porque o combinado não sai caro, né? Que defina tudo isso com a paciente, que a gente sempre indicar no pré-operatório realizar uma criopreservação naqueles casos que a gente vê que isso pode ser afetado, que essa reserva ovariana vai ser afetada pela cirurgia, e explicar para ela, até naqueles casos que a gente não imagina que vai haver uma repercussão da reserva ovariana, pode acontecer. Porque a gente pode não ter lesão ovariana, mas ele pode ter envolta lesões que vai danificar aquele ovário, sim, e que muitas vezes a gente vai ter que comprometer aquela trompa, sim, e que isso faz parte do jogo. Eu acho que informar a paciente sobre todas essas coisas é muito importante. Com certeza. E tentar ver o máximo de dados pré-cirurgia para que isso fique muito claro para a paciente, né? E que a gente comprove, olha, existe isso aqui tudo, você estava muito bem do ponto de vista reprodutivo, mas eu não posso afirmar que não vai ter comprometimento. Por isso que aqui em Fortaleza já é parte do meu protocolo mesmo, assim, é dizer para elas, olha, o ideal, no mundo ideal, era que você fizesse uma congelação de óvulo ou de embrião, enfim. E daí elas falam, algumas preferem, outras dizem, não, doutora, eu não tenho dinheiro, não vou ter dinheiro, então, mas eu estou ciente. E aí e dentro do termo de consentimento meu pré-cirúrgico, e esse pontinho da diminuição da reserva, ele faz parte, porque eu acho que é importante você deixar isso muito, muito claro para a paciente, né?
E não só está no termo, né? Porque às vezes a gente põe no termo, a pessoa acaba se sentindo na obrigação de assinar e ela nem lê aquilo, né? Então acho que é falar, né? nossa obrigação falar a verdade daquilo. Com certeza. E Luiz? Infelizmente é muito a realidade do brasileiro, que é assim, a gente vai ver isso quando a gente conseguir sair dessa questão da pandemia, o impacto econômico que vai ter tudo isso, a gente vai ter que ver uma nova realidade, hein? Porque muitas pessoas que poderiam fazer isso antes não vão poder fazer mais, mesmo as questões cirúrgicas. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração, né? Então, o nosso mundo ideal é muito diferente do que é o mundo real, né? Mara, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Eu ia perguntar uma coisa para a Fran e para o Luiz, porque muitas vezes essas pacientes elas estão usando anticoncepcional contínuo, e aí você vai parar para dosar o antimileriano e muitas vezes é difícil você parar muito tempo. E aí, às vezes, esse antimileriano vem baixo, você não sabe se é por pouco tempo que você parou o anticoncepcional ou não. Qual seria a melhor maneira da gente fazer? Quer responder aí, Fran? A gente vai dosar de qualquer maneira, né? Não tem muito o que fazer. Vai dosar com anticoncepcional. Mas é uma limitação mesmo, Maria. Vai ter um valor baixo, mas é o que a gente pode fazer. É uma limitação e acho que tem que ponderar isso com a paciente. Olha, pode ser que seu antimileriano veio baixo porque você está com pílula, mas não dá para ficar... Às vezes você não consegue deixar 3 meses sem anticoncepcional, que ela vai ter dor e tal, só para você avaliar isso, né? Então... E vai interferir no antimileriano, mas até um certo ponto, né, Luiz? Não vai ser uma interferência. Não tinham trabalhos que mostravam que o antimileriano ele poderia ser colhido até em vigência do uso anticoncepcional? Mas cai, não, mas cai. Ele é colhido, mas cai. Mas o valor que cai também não é tão importante. Mas já vi, o antimileriano mas assim... vai estar meio, e você fala assim, tá meio por conta do anticoncepcional. Ele vai estar tocado, né? Mas não vai ser uma alteração que justifique... Mas já vi, assim, modo geral, os trabalhos mostram que chega a cair 30% em média, mas tem aquela paciente que vai cair 50%, 60%, 70%. Eu já cheguei a fazer congelamento de óvulos de paciente que estava com pílula há muito tempo, a gente conseguiu 3 óvulos. Daí parou pílula, ficou 3, 4 meses sem, a gente conseguiu 20 e poucos óvulos, sabe? Então, eu acho que por isso que o antimileriano tem sim uma influência. É lógico que na grande maioria das pacientes pequena, como a Fran falou, mas em uma ou outra pode ter uma influência maior, a gente não consegue selecionar esse grupo. É difícil, não vejo uma solução óbvia e clara, assim. Você vai precisar, como tudo em endometriose, individualizar e tentar achar o melhor caminho. Mas isso não é o mais comum, né, Luiz? Não é essa queda tão brusca, não é o... Não é o mais comum, não é o mais comum. O mais comum é uns 30%, né? Mas infelizmente tem. Então não dá para, sei lá, né? Também provavelmente um grupo de pacientes você vai falar, olha, você tem que congelar óvulo, que sua reserva é baixa, e na verdade não é. Mal você não está fazendo, mas talvez um pequeno grupo vai congelar óvulo, talvez, ou você vai discutir isso e com uma informação um pouco equivocada, né? Mas faz parte do jogo. E também tem outro grupo de pacientes, que são aquelas pacientes que não têm uma indicação precisa de cirurgia, que a gente faz a fertilização, mesmo com endometriose, porque ela não tem indicação de cirurgia, mas diante de falhas de FIV, acaba se indicando a cirurgia, pensando que talvez seja a única causa da infertilidade dela que a gente ainda não conseguiu resolver, a endometriose, né? É o oposto de tudo isso que a gente falou agora, das pacientes que são operadas por conta da infertilidade. O que a gente vê, né? Assim, a gente considera, se a paciente é assintomática e o objetivo principal dela é a gravidez, muitas vezes você deixa os focos de endometriose lá, vai para FIV, após 2 falhas de FIV, discute-se novamente, talvez tirar aquela endometriose reto-cervical, aqueles focos lá que ela tenha, pode ser que melhore o resultado reprodutivo, né? Acho que assim como a gente vê, não existe uma unanimidade dessa informação, né? Por isso que esses trabalhos ainda são publicados, mas é isso aí, Fran, de acordo.
Então, maravilha. Só para a gente, então, tentar finalizar aqui, tenta Posso falar uma resumir coisinha? um fluxograma. Fala, Alexo. Eu só queria agradecer, já que você vai finalizar, agradecer a participação aí nessa discussão. Esse assunto parece que não é diretamente, né, relacionado com o que eu trabalho, mas acho muito importante eu, né, que vou lidar com essa paciente com dor pélvica, saber de tudo isso que ela está passando, porque acaba influenciando, né? Ela não é só a dor ou só a infertilidade. Então, é muito importante para mim entender tudo que essa paciente acaba passando durante o tratamento dela de endometriose, a infertilidade, principalmente porque isso compromete muito também o estado emocional, as ansiedades dela. É claro que eu não vou opinar a respeito de nada disso, porque não é minha área, mas é importante entender tudo que essa paciente passa aí em torno do tratamento dela. Viu? Muito obrigada, pessoal. Maravilha, é sempre uma honra ter você aqui conosco, Lecha. Mas, gente, para encerrar, na verdade, era só um fluxograma bem resumido de que vocês seguem, aliás, em relação a pacientes com endometriose e infertilidade. Luiz e Fran. Tá. Eu achei que você ia colocar aí um fluxograma. Não. Deixo para vocês falarem. Eu não sou esterileuta, não. Quer falar, Fran? Quer tirar para o ímpar? Eu vou falar o que eu faço, assim. Fala aí. As pacientes que têm dor, a gente não vai discutir. As pacientes que têm aquelas lesões que precisam ser operadas, com comprometimento de ureter, comprometimento intestinal, a gente não discute, a gente tem que operar. A única coisa é que nessas pacientes que têm uma obrigação cirúrgica, a gente faz a avaliação de reserva ovariana e se ela tem um tiberiano baixo, que seria menor que 1, ou se ela tem uma baixa reserva, com uma contagem de folículos menor que 10, a gente sempre fala para ela que o mais indicado é que ela fizesse previamente a cirurgia um congelamento de óvulos, porque a cirurgia pode comprometer. E aí, as pacientes que optam por esse congelamento ou essa criopreservação, a gente leva para a FIV 3 meses antes. E as pacientes que não fazem isso, que vão direto para a cirurgia, elas tentam engravidar nos próximos 6 meses. E se 6 meses não engravidar, a gente indica fertilização. Eu acho que é uma rotina de todo mundo. Não tem muita diferença. É isso que você queria, Maria? Era mais ou menos isso. Luiz, alguma coisa diferente? Não, acho que isso. E só o cuidado especial ao endometrioma mesmo, né? Que mesmo com um paciente jovem, com uma reserva boa, e se tem endometrioma, principalmente se for bilateral, vale sempre a pena fazer, pelo menos, né, tentar congelar óvulo aí, que a gente sabe que na cirurgia essa diminuição de reserva pode ser ainda mais importante. E uma coisa que a gente até faz às vezes é que quando você tem endometrioma bilateral, mas um dos focos é menor que 3 centímetros, eu falo para o paciente, olha, você tem endometrioma bilateral, você vai entrar numa cirurgia grande, que o objetivo principal é a extirpação de doença, mas diante do fato de ter endometrioma bilateral sendo um menor que 3, a gente não vai mexer nesse endometrioma, por mais que isso possa ter uma necessidade cirúrgica futura, porque eu não vou comprometer a sua reserva ovariana, visto que você não fez congelamento de óvulos. E deixar endometrioma, a gente já fez isso aí, eu já fiz isso com o Patrick. Deixar endometrioma pequeno, explicando para ela que a gente não vai mexer porque a reserva vai ser comprometida. Sim, o Malzone mesmo fez na cirurgia ao vivo dele lá em Nápoles. Ele optou só por drenar o endometrioma e não retirar a cápsula, porque era uma paciente que não teria condição de fazer fertilização. Então a gente vê que o sul da Itália é bem parecido conosco, né? Então, acaba sendo. Os pacientes que algumas conseguem operar e é para o serviço privado, e o serviço público acaba funcionando mais no norte da Itália, que acaba parecendo mais com o primeiro mundo, digamos assim. Gente, algum comentário final? Deixa eu perguntar uma coisa. Beijo. Tem alguns trabalhos que mostram que paciente com pouco sintoma ou com endometriose superficial, às vezes você começa com FIV e eles indicam cirurgia com 2 falhas de FIV. Tem algum número de falha de FIV que vocês parariam de tentar FIV e indicaria a cirurgia? Endometriose 2 falhas, né? Modo geral é isso, assim.
tem que discutir, tem paciente que, sei lá, se tem um pouco de sintoma, às vezes até uma falha, opta por operar, mas, de modo geral, a gente leva dessa forma, assim. Muitas vezes eu atendo a paciente e falo, olha, eu sei que você tem endometriose, você tem pouco sintoma, discute e fala, olha, hoje eu não vejo motivo para você operar, mas se eu posso mudar de opinião daqui 3, 4 meses, se a gente passar por 2 falhas, então eu talvez mude minha opinião e falo, olha, talvez agora seja interessante a gente operar sua endometriose. E quando a paciente tem adenomiose, Luiz, vocês fazem análogo pré-implantacional? O que vocês acham da gente deixar a adenomiose por um dia só de adenomiose? Por favor. Boa, vamos lá. Fechou. A adenomiose é um pouquinho mais complexo do que só isso. Combinado. Mas é isso, modo geral, Mari, 2 falhas e daí a gente valoriza um pouco mais a cirurgia, mesmo naquela paciente pouco sintomática ou assintomática. Tá? E 2 falhas, modo geral, ou porque não conseguiu bons embriões, ou porque transferiu mesmo embriões bons, mas sem taxa de gravidez, sem gravidez efetiva. Vamos visitar. Maravilha. Então vamos aproveitar que a Alessia está com o filhote aí, vamos tirar essa fotinho que vai ficar bonito. Legal. Todo mundo dando tchauzinho. E... Maravilha, gente. Brigadão. Acho que Muito bom, agradeço. Obrigada. Desculpa a confusão dos horários aí, pessoal. Não há problema. Não, foi Imagina, ótimo, foi até excelente. melhor. Foi excelente. Beijo a todos. Até mais, gente. Bom final de semana. Beijo. Tchau. Vou malhar. Bora.